Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Nos encontramos novamente e somos gratos a Deus por Ele nos conceder a oportunidade de viver mais um dia e também somos gratos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, também aqueles que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Nós queremos agradecer a todos vocês e sempre estaremos mandando um alô especial para vocês. Queremos aqui hoje mandar um alô para Ana Lu Neves, é de Manaus. Ela parabeniza a neta Alessandra, completou 14 anos no dia 20 de abril. Também o irmão da Ana Lu, Nonato Neves, completou mais um ano de vida no dia 24 de abril. E a Ana Lu pede oração por Elcione. Ela está com uma doença rara, que possamos estar orando por Elcione. Arlene Gomes é de Altamira, no Maranhão. Ela pede oração pela família. Ana Cruz é de Assis, em São Paulo, pedindo oração pelo sogro Lázaro. Natira Alves, de Fortaleza, no Ceará, parabenizando o esposo Haroldo, aniversariou dia 10 de abril. Ana Maria é de Quixadá, no Ceará. Verônica Vieira é de Timon. Ela pede oração para ter coragem para pregar. Teresa Della Vecchia é de Santa Catarina. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, nossa gratidão a Ti pela vida, por mais este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um que está ouvindo e que possamos colocar em prática os ensinamentos da Tua Palavra. Pedimos, Pai, que abençoes o Lázaro, que a Ana Cruz pede orações por ele também. Nós pedimos orações pela Verônica Vieira, que Tu possas dar coragem para ela pregar a verdade. Também Ana Lu pede oração pela Alcione, que está com uma enfermidade rara, e agradece e parabeniza a neta Alessandra e o irmão Nonato Neves também. Nós temos a nossa irmã Arlene Gomes, de Altamira, pedindo orações pela família, e Natira Alves parabenizando o esposo Haroldo, que aniversariou também agora no mês de abril. Todos os demais que estão aniversariando e que nos pedem orações, nós colocamos em Tuas mãos e que Tu dê bênçãos e vitórias a cada um conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós apresentamos alguns aniversariantes, atrasados, porque, como nós temos dito aqui para vocês, mandem pelo menos uma semana antes do aniversário da pessoa, para que nós possamos mencionar aqui na data correta do aniversário. E muitos escrevem já em cima do dia que a pessoa está aniversariando, e como vocês sabem, pelo menos uma semana antes nós já gravamos o estudo da semana seguinte. E nós pedimos que vocês compreendam e que nos perdoem se nós esquecermos e não mencionarmos alguém no dia correto do aniversário. Mas o importante é que nós estamos vivendo na presença de Deus e Ele está nos concedendo sempre mais um dia de vida. Nós ontem falamos aqui a respeito dos reformadores, os que estiveram rompendo com a igreja dominante da época, a igreja que perseguia os cristãos, os que queriam ser sinceros, e esses reformadores, eles tiveram acesso à Bíblia, porque na ocasião era proibido as pessoas lerem a Bíblia, somente os pastores, os líderes religiosos, os clérigos, que liam a Bíblia e falavam o que eles bem entendiam. E então nós sabemos que muita heresia foi pregada, muita mentira e, enfim, o povo não conhecia a verdade. Mas esses reformadores, eles tinham prazer em colocar em prática as verdades que eles conheciam através da Bíblia Sagrada. Eles viviam aquilo que eles liam e que aprendiam na Bíblia. E muitos desses reformadores foram condenados à morte, e principalmente morte em fogueiras, sendo queimados. Outros foram lançados em arena, e hoje nós queremos citar um personagem que fez parte dessa reforma, e o nome dele é William Tyndale. Ele é inglês, inglês, e ele tinha
como desejo traduzir a Bíblia para o seu povo lá na Inglaterra. E ele se dedicou para poder traduzir a Bíblia dos originais. Ele procurava traduzir o que realmente o original, que o Antigo Testamento foi em hebraico e o Novo Testamento em grego. Ele ia no original para saber como era o significado daquelas palavras, para traduzir de forma mais correta possível a Bíblia. E nós conhecemos uma Bíblia, você conhece também, que se chama King James Version. Essa Bíblia foi traduzida e preparada por Tyndale. E então, Tyndale, ele chegou a ser condenado para que fosse morto na fogueira por causa da sua fé. Ele foi considerado um herege, ele foi considerado uma pessoa que estava indo contra o que a igreja ensinava, a tradição ensinava. Mas, irmãos, nós não podemos ir pela tradição, nós temos que ir pelo o que diz a palavra de Deus, e não pelo que os homens dizem e que nós chamamos de tradição dos homens. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versos de 1 a 6, ele escreveu: Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele vem aqui dizendo que ele tinha muita dificuldade em pregar a verdade. Por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas com as tradições, com as mentiras. E Paulo, ele sofreu muito para poder pregar o que realmente estava escrito na palavra de Deus. E Paulo confiava que a palavra de Deus iria triunfar. Como ele escreveu em 2 Coríntios capítulo 13, no verso 8, ele disse, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Então, irmãos, a verdade é uma só. Infelizmente, muitas pessoas hoje continuam seguindo tradições, continuam seguindo heresias que foram introduzidas na igreja cristã, e nós temos a Bíblia, a palavra de Deus clara, mas infelizmente as pessoas dizem que não, isso não é mais para o nosso tempo, isso foi para o tempo passado, hoje nós estamos debaixo da graça e basta nós crermos em Jesus, nós estamos salvos. Sim, nós estamos salvos, mas para sermos salvos, quando Jesus voltar, eternamente salvos, nós precisamos viver os princípios bíblicos que nós conhecemos. Então Deus, ele vai nos julgar pela sua palavra, não vai nos julgar pela tradição, pelo que as pessoas ensinaram para a gente que não era mais necessário seguir este ensinamento ou aquele, e nós vamos ser julgados pela palavra de Deus. Então, Paulo também em 2 Coríntios, no capítulo 2 e no verso 14, ele escreveu, mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. Paulo, ele falou no capítulo 4, nos versos de 1 a 6, as dificuldades que ele estava tendo para pregar o evangelho, para pregar a verdade e não pregar heresias. E agora ele diz aqui no capítulo 2 e no verso 14, que Deus, ele nos conduz triunfantemente e por nosso intermédio ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. E hoje nós, cristãos,
temos que continuar seguindo os apóstolos que ensinaram e viveram a verdade. Nós temos que seguir os reformadores que pregaram a verdade e que romperam com a igreja dominante da época e por isso eles sofreram perseguições, foram condenados à morte. E então, como nós estávamos falando aqui em William Tyndale, o maior desejo dele era dar para a Inglaterra uma tradução da Bíblia, uma tradução precisa e também legível. E então, Tyndale, ele decidiu traduzir a Bíblia das línguas originais e corrigir alguns erros na tradução de Wycliffe. Wycliffe nós já citamos aqui, que também ele traduziu a Bíblia, mas Tyndale ele procurou corrigir algumas coisas que não estavam de acordo com o original que Tyndale estava usando. E Tyndale ele fez isso cerca de 140 anos depois que Wycliffe já havia traduzido a Bíblia para também a versão inglesa. E Tyndale, ele foi então julgado na Bélgica em 1536 da nossa era, e ele foi então condenado sob a acusação de heresia e foi sentenciado à fogueira. Os carrascos que foram levar Tyndale para a fogueira, eles usaram de tanta violência e força que o estrangularam enquanto estavam amarrando Tyndale à estaca. E aí, depois que já estava estrangulado, eles queimaram o corpo de Tyndale. E as últimas palavras que Tyndale disse antes de perder a vida, ele disse: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. E Deus milagrosamente atendeu essa oração de Tyndale. Por quê? Porque 4 anos após a sua morte, 4 traduções inglesas da Bíblia foram publicadas. E em 1611, a versão King James da Bíblia foi impressa. E 54 pessoas estudiosas realizaram o trabalho e se basearam grandemente na tradução de Tyndale para o inglês. E estima-se que o Antigo Testamento da Bíblia King James, que foi traduzido em 1611, seja 76% da tradução de Tyndale do original para a língua inglesa. Então, Deus atendeu a oração de Tyndale, que os olhos do rei da Inglaterra fossem abertos, e isso aconteceu. Agora, em 2011, essa Bíblia versão King James comemorou 400 anos de que ela foi preparada para que fosse colocada na mão das pessoas. E já ultrapassa mais de 1 bilhão de Bíblias vendidas nessa tradução King James Version. Nós louvamos a Deus, porque pessoas sinceras, pessoas fiéis, estiveram sempre prontas, dispostas a dar a sua vida para viver a verdade. Em Daniel capítulo 12 e no verso 3, diz assim: os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Então aqui nós vemos que este verso ele pode ser aplicado à vida de Tyndale. Os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. E também em Apocalipse 14, verso 13, nos diz: e ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: escreva isto, felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas obras os acompanharão. Nós sabemos, irmãos, que não é fácil nós, às vezes, pregarmos a verdade. Muitas pessoas se levantam contra os que querem pregar e viver a verdade, mas que nós possamos seguir os exemplos destes reformadores que estavam dispostos a dar a vida, mas não negar a sua fé e também não praticarem heresias que sempre houve no meio do povo que se diz o povo de Deus. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, e eu quero fazer uma pergunta e você pode responder no canal Hora Tranquila.
Você se sente encorajado quando ouve relatos de pessoas que, por causa de sua fé, foram condenadas à morte? Isso te encoraja ou te dá medo? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.